O aparelho disciplinar perfeito capacitaria um único olhar a tudo ver permanentemente. Um ponto central seria ao mesmo tempo fonte de luz que iluminasse todas as coisas e lugar de convergência para tudo que deve ser sabido. Olho perfeito a que nada escapa e centro em direção na qual todos os olhares convergem. Supervisão é a ação de velar sobre alguma coisa ou alguém a fim de garantir a regularidade de seu funcionamento ou de seu comportamento. Supervisão é então a ação de assegurar o funcionamento sobre alguém ou alguma coisa. Supervisão escolar significa controle da vida escolar. Quem supervisiona? Pois sim, os agentes supervisores. A ele é delegado, essa figura que supervisiona, né, supervisão, o grande olho, verificar porque certas diretrizes, normas, especialmente no que diz respeito a métodos de ensino, por exemplo, ou adoção de livros didáticos, não estão sendo cumpridas. A escola como instituição complexa, essa massificação crescente do ensino, ela não vai poder, os sistemas educacionais não vão poder dispensar a figura desses agentes, desses agentes supervisores no sentido de verificar o rendimento da máquina no seu conjunto. É nesse momento que a figura do agente externo ao processo de ensino e aprendizagem, esse elemento externo às relações docente e discente, aluno, professor, começa a adquirir uma projeção maior, uma responsabilidade maior. Eu não preciso de olhos sobre mim. Todos precisam. Você deveria ouvir quem tem mais experiência. Alguém que tem sido os olhos do Estado por mais de uma década. A interferência do supervisor é em termos de provocar, alimentar uma reflexão por uma tomada de decisão mais lúcida. A supervisão é indissociável da formação continuada dos educadores. Porque se você pensar em formação continuada só como cursos, palestras, congressos, que podem ser muito interessantes realmente, mas eles não podem, eles jamais vão esgotar ou vão garantir o principal, que é essa reflexão sistemática sobre o trabalho que está sendo feito e compartilhada pelos corresponsáveis. A primeira função do supervisor era a de guardião do currículo. Cabia-lhe orientar os professores a fim de que a organização curricular prevista para a escola alcançasse seu maior grau possível de materialização. Mas e agora? Bem, o processo de massificação da escola levou a um processo de racionalização do trabalho escolar, que, por sua vez, criou a demanda de novos agentes educacionais. E a figura do supervisor ganha novas atribuições. Os supervisores deixaram de ser meros guardiões do currículo e passaram a ser guardiões das proposições legais. Não dá para a gente imputar como sendo culpa do supervisor essa burocratização da função, né? Esses elementos burocráticos, eles têm um papel na democratização do ensino, e bastante grande. E a exigência do cumprimento da legislação também é um elemento de democratização. Você não pode eliminar no Ocidente a estrutura burocrática. Ela tem a marca da racionalidade. Se você está desperdiçando tempo e esforço, né, é um desvio já. O excesso de papelada também é desvio da burocracia e não característica dela. O olhar disciplinar deve multiplicar seus degraus.
espalhar-se por toda a superfície. Entretanto, deve ser discreto para não pesar como uma massa inerte sobre a atividade a disciplinar e não ser para ela um freio ou obstáculo. Deve integrar-se ao dispositivo disciplinar como uma função que lhe aumenta os efeitos possíveis. É preciso decompor suas instâncias, mas para aumentar sua função produtora. Agora, você pode fazer isso de uma forma abusiva, desrespeitosa, ou você pode fazer isso de uma forma pedagógica. Se não for dessa forma pedagógica, o olhar supervisor mais atrapalha do que ajuda. Algo como um faz e outro desfaz. Seria, assim, um jeito vigarista de ser. Tem um modelo de supervisão que eu apelidei assim, malcriadamente, de vigarista, mas no sentido original da palavra, que é de se colocar no lugar do outro indevidamente. Um supervisor de ensino, por exemplo, ele não pode roubar a cena do diretor, do coordenador pedagógico, na condução da vida da escola. Ele só vai atrapalhar. Ele tem que dialogar com a equipe de direção e coordenação, tentar compreender o que está proposto, o que está em andamento, que dificuldades estão encontrando, o que eles acham que está indo bem, por que acham que está indo bem. Tem que respeitar o que as pessoas sabem, o jeito que elas fazem, como ponto de partida para propor algo diferente. E o algo diferente, se for imposto, vaza pelo vão do dedo. Vaza pelos vãos dos dedos, não é, professora Helenice? Obviamente, quando a vida do professor é invadida por um discurso público, a resistência é grande. Ele não se reconhece nesse discurso público e repentinamente invade a vida da instituição escolar, invade a sua atividade profissional. O que a gente tem de cultura política é, às vezes, pegar uma diferenciação técnica de trabalho e travestir de divisão social do trabalho. Se é supervisor, é superior ao diretor. O assistente é superior e o diretor são superiores ao professor coordenador. O professor coordenador é superior ao professor. E essa mesma ideologia faz o professor achar que ele é superior ao aluno. E se colocar como superior ao aluno, não é o que se espera. Continuemos. É impossível uma vida em sociedade sem um sistema escolar. Qual é um dos primeiros parágrafos das nossas leis de diretrizes e bases? Formação integral da cidadania. É exatamente isso, né? É a formação da cidadania. Mas a cidadania ela não se forma na esfera privada, na esfera familiar, na vida afetiva, mas na vida pública, na vida dos negócios públicos. Esse é o papel da escola nas sociedades modernas, né? O escopo clássico é esse da escola popular, formar para a cidadania. É o Estado que educa. A autonomia da escola pública não é sinônimo de soberania, de ausência de compromisso de prestação de contas morais e financeiras ao próprio sistema escolar, à comunidade e à sociedade. O Estado traz para si a organização de sistemas estatais de ensino, de sistemas públicos de ensino. A escola legislada pelo Estado, supervisionado pela burocracia de Estado, etc, etc. Quem, se não o supervisor para coordenar encontros de trabalho, indicar temáticas, propor leituras, esclarecer conceitos? A supervisão que a gente exerce
é no sentido de assessorar e controlar, avaliar, informar aquele conjunto de escolas. A sistemática de supervisão de sistema é visitas, entrevistas e reuniões. O desejável é que você articule as suas visitas, não é? E as reuniões em função de uma programação da vida da escola ao longo do ano letivo. Qual é que é o espaço legítimo que eu chamo da supervisão? É o encontro entre pares. Então você tem que organizar o encontro entre pares. Propiciar o entendimento e compromisso entre todos dentro da escola. Você tem que provocar a voz e a vez do profissional e fazer vicejar a mediação da realidade compartilhada. Assim como lá nas escolas, no trabalho do coordenador pedagógico, ou no trabalho dos setores de supervisão, com o supervisor de ensino de sistema, trabalhando com as equipes das escolas. É importante que você tome o trabalho em andamento como mediação. É ele que interessa. A legislação que saiu vai interessar em função dele. A dúvida que um professor tem, o equívoco do comportamento de um outro diretor e tal, é sempre em relação àquele trabalho que faz o vínculo da escola com a construção do futuro.